Olá, pessoal da Academia do Jornalista. Estamos começando mais uma live aqui no nossa fanpage. Na quarta-feira, né? Mas fiquem tranquilos que esse horário vai ter que ser, infelizmente, esse horário sempre, devido à minha vida de dialogado, de academia, que acaba complicando ser um pouco mais cedo. Eu sei que tem muita gente que está na faculdade, tem muita gente que queria assistir, mas como a gente publica tanto aqui na fanpage quanto no YouTube, a gente fica mais tranquilo que tipo não vai faltar chegar para vocês esse vídeo. Tá claro que não vai ser a mesma coisa de estar online, mas vocês vão ter respostas do que precisarem quando assistirem, tá bom? Boa noite, Gleison, boa noite, Simone, boa noite, Felipe. O horário tá bom pra você, Gleison? Então tá bom. Deixa eu avisar pra vocês que quiserem compartilhar a live, não tem problema nenhum, tá? Que quiserem marcar alguém, quiser compartilhar, curtir a página na hora que estiver vendo a live, ver outros assuntos na página e querer perguntar na live relativos ao assunto, né? Que esse assunto de hoje é técnicas de SEO on-page. Então, coisas relativas a elas vocês podem perguntar. Então, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o assunto, vou falar sobre o assunto e depois eu falo com vocês, tá beleza? Porque teve gente falando que acha mais fácil eu fazer isso do que eu fazer pergunta e resposta com vocês, tá? Porque acaba atrapalhando a linha de raciocínio de quem tá anotando alguma coisa e etc. Então, como eu não vou deixar de responder vocês e também não vou deixar de falar o conteúdo, eu vou só separar hora do conteúdo e hora das perguntas e respostas. Tá tranquilo, tá bom? Oi, Camila, boa noite. Então, vamos lá conversar sobre esse assunto. Eu já falei pra vocês que eu tô fazendo uma sequência de conteúdo sobre técnicas de SEO, né? Sobre a questão de jornalismo digital, que técnicas de SEO é o coração do jornalista digital. Então, eu tô intercalando os assuntos da semana, né? Os nossos conteúdos diários, com esses assuntos de jornalismo digital e outros tipos de conteúdo, porque como o jornalismo tem muita coisa para falar, eu não posso ficar só falando sobre jornalismo digital. Então eu estou intercalando semana de jornalismo digital, semana de conteúdo livre, tá? Vocês quem está me acompanhando sempre já deve ter observado. Então a semana de hoje essa semana de agora, a gente vai falar sobre o jornalismo digital. Hoje é a nossa live e amanhã terá artigo e vídeo, tá bom? Então vocês fiquem atentos aí para seguir esse cronograma que acaba facilitando para quem está estudando com a gente e ampliando aí os conhecimentos, tá bom? Obrigada, Rafael. O áudio tá legal? Gente, o áudio tá bacana. A imagem tá legal, não tá tremendo, não tá segurando, tá tranquilo? Me falem isso que é importante, porque como cada live eu faço num lugar diferente, dependendo de onde eu tô, eu preciso saber aonde dá pra gravar e onde não dá, né? Então, porque o importante é chegar o conteúdo em vocês, então eu preciso saber para eu poder me moldar da onde eu vou gravar a live das quartas, tá legal? Então vamos começar o conteúdo. O conteúdo de hoje é sobre técnicas de SEO on-page. É a parte do jornalismo digital que eu mais gosto, que é a parte que o jornalista ele consegue sozinho resolver de uma maneira muito fácil e que vai ter um resultado muito grande se ele fizer. Porque tem muito... Show, Thaís! Porque tem muita gente que acha que algumas técnicas de SEO são pertinentes a só marketing, a só publicidade ou algo do gênero que não seja jornalismo e acaba tendo uma negação com isso e achando que não consegue fazer. Não vou dizer para vocês que tudo é pertencente ao jornalista, mas quanto mais a gente souber, vai facilitar muito a vida da gente por questões óbvias, né? Se você tem um blog, se você é responsável por alguma parte no trabalho de vocês, no jornal online que vocês podem escrever, alguma redação, vocês vão ficar muito mais livres de poder trabalhar se vocês souberem ajudar mais. Então, para saber ajudar mais, vocês precisam saber mais. Então, eu acredito que sabendo mais conteúdo sobre SEO que não seja totalmente voltado para o jornalista, vai facilitar o andamento do trabalho e logo um sucesso muito maior do seu nome como jornalista, que vocês sabem bastante, como ajudar no trabalho também, o sucesso do trabalho de vocês,
tá? Então é o seguinte, essa técnica de hoje que eu vou passar para vocês são técnicas on-page, são coisas que a gente, ao fazer a matéria, a gente já consegue avançar bastante a nossa divulgação, consegue avançar bastante a nossa imagem, nossos acessos e com isso fazer com que mais pessoas leiam os nossos conteúdos, né? Se você trabalha numa redação que você precisa ter um índice de acesso muito grande, ou que você precisa fazer com que os conteúdos daquela redação sejam mais vistos, sejam bem vistos, essas técnicas vão ajudar bastante. São muito simples, que você faz no decorrer da própria execução da matéria de vocês. Então vamos lá. Se você escreve um site ou você tem um blog, isso daí tanto faz, depende do momento de vocês, do que vocês fazem. Não faz diferença, você só fala conteúdo para quem quer fazer blog. Não é. Você vai pegar isso de acordo com a sua forma de trabalho. Tem muita gente que está fazendo freela com jornalismo digital, que essas técnicas aqui vão ajudar bastante para quando eles pedirem mais compartilhamento, mais acesso, que o site está com problemas de alcance de pessoas. Então, isso daqui vai ajudar vocês, tá? Então, vamos lá. Eu separei alguns conteúdos de on-page que vocês já podem começar a observar. Vocês escolheram eu vou fazendo uma linha temporal de conteúdo, tá? Então, vamos supor, vocês escolheram um conteúdo para ser falado, ou então vocês estão escrevendo para uma parte de moda em um jornal online, vamos supor. Os seus conteúdos, eles devem ser focados em moda. Isso aí até aí, obviamente. Então, o que acontece? O título de vocês tem que ser focado em moda. O nome do site, o nome do blog deve ser focado em moda. Porque se você for falar sobre moda e você acabar utilizando outros exemplos e outras coisas, dando foco para isso, você vai fugir da linha de busca das pessoas que estão procurando por moda, que já conhecem o site por ser moda. Então, o primeiro item que eu vou passar para vocês é o título da página. O título da página, ele deve ser focado no assunto que você aborda. Então, se você fala sobre moda, você vai falar... eu falo sobre moda atual. Então, um assunto tem que ser focado em moda atual. E esse título, ele deve ser curto. Ele não pode ultrapassar mais de 70 caracteres. Porque o Google, ele corta no caractere 63. Então, você fazendo ele de uma forma objetiva e curta, e que você consiga, com esse título, já alcançar pessoas para ler, já digam do que você está falando, ele pode cortar o restante dos caracteres tranquilamente, tá? Por isso que eu falo que é 70, mas você coloca ao entorno. Coloca 63, 65... Sempre ao entorno, para mais ou para menos, mas em questão bem pouquinho, para acabar não cortando o conteúdo de vocês e você perder um nome importante que pode dizer bastante sobre o conteúdo, tá? Então, sempre façam conteúdos curtos, objetivos, focados nesse número que eu passei, e que as palavras mais pontuais, palavras-chave, elas sejam sempre no início da frase, porque não vai correr o risco dela ficar pela metade quando o Google cortar no 63, tá bom? Isso é muito importante, até para você que pensa em fazer um título que venda, que essa é a ideia, você fazer um título que venda, vai fazer com que o seu texto seja mais impactante, logo o leitor vai querer ler, porque você tem que se colocar no lugar de quem está lendo. Você está oferecendo um conteúdo e esse conteúdo, ele precisa ser lido. Então, se você fosse uma pessoa que estivesse procurando por isso, ele atenderia ao que a pessoa está procurando? Isso é importante também, você se colocar no lugar de quem vai ler a sua matéria e de quem procurou por ela, entendeu? É a mesma coisa que você entrar numa loja, tá querendo comprar uma calça e você vê uma calça que não te atende. Então, como é que você vai vender uma calça que, por exemplo, tá pela metade, tá rasgada, tá torta? Você não pode fazer isso, mesma coisa com os conteúdos da internet. Porque como a gente tem facilidade de troca, facilidade de ler o que quer, você precisa prender o seu leitor de uma forma, logo fazendo o que ele está procurando, escrevendo sobre o que ele está procurando, claro, dentro do que você escolheu abordar, tá? Um outro item importante é a descrição. Você está escrevendo para um site e esse site você está notando, isso também é legal para quem quer ter um diferencial aí no trabalho. Você notou que o site não tem uma descrição
quando a pessoa procura por um conteúdo do título, ele não tem a descrição da matéria no conteúdo. Por exemplo, moda. A pessoa está procurando sobre modas alternativas. Aí ela vai e procura lá no Google, modas alternativas. Aí aparece o conteúdo do site que vocês escrevem. Vamos supor, na primeira busca do Google. Aí aparece lá, conheça as modas alternativas. Aí embaixo não tem descrição. Gente, faça uma descrição, porque se o leitor está procurando por isso, e ele lê aquela descrição, e ele vê que é isso que ele está precisando, ele com certeza vai clicar na sua matéria, para poder ler. Né? Essa descrição, você fazendo ela objetiva, né? Não muito longa, ela tem que ter no máximo 250 caracteres, mas o Google corta no 160, tá? O Google sempre corta no meio do caminho. Então, é sempre muito importante, a mesma questão do título que eu falei anteriormente, vocês colocarem as palavras-chave, o conteúdo que mais vai responder aquilo que o leitor está procurando logo no início, tá? Para você correr o risco de passar um pouquinho e ele for cortar no 60, ele vai cortar no 160. Aí você colocou 165. Então, esse final aí, se cortar, não vai ter problema. Então, é bom vocês focarem nisso também. Essa descrição, ela vai fazer com que os buscadores te coloquem mais à frente pela questão de que você vai colocar do que está tratando o conteúdo, do que está tratando a página. Então, isso vai fazer com que você dê mais informações, logo você vai ser julgado uma pessoa que é boa, uma pessoa que é eficiente. Então, isso tudo vai ser levado em consideração para os buscadores que ficam olhando por vocês o tempo inteiro. Então, fazendo isso objetivamente, palavra-chave certa, focada no conteúdo que vocês estão aplicando, focado diretamente no que vocês querem passar, vai fazer a diferença no final. Tá? Lembrando que essas coisas que eu falo pra vocês não é tipo, fez hoje, amanhã tem resultado. Isso daí é um passo a passo, isso daí é um acúmulo de informações que o Google vai processando, para no final das contas vocês começarem a ter resultados positivos, tá? Isso daí não é você comeu e já vai resolver o problema, tá bom, gente? Isso vai fazer diferença no decorrer das aplicações. E também não adianta você usar uma vez e amanhã já não usar, tá? Isso não faz sentido. Um outro item que vocês já devem conhecer é a questão da tag keywords. Por quê? É a questão das palavras-chave, né? Eu já falei N vezes sobre a importância da palavra-chave no conteúdo. Então, eu vou repetir. Vocês devem fazer sempre palavras voltadas para o conteúdo de vocês. Palavras-chave mesmo. O que você escreve? O que você quer passar? O que as pessoas estão procurando sobre esse assunto que te deu a entender de fazer uma matéria sobre isso, para poder trazer isso para o seu leitor? Isso são as palavras-chave que vocês vão utilizar. Coloque-se no lugar, como eu falei anteriormente. Vejam como a pessoa vai procurar por isso no Google. Veja como isso pode despertar interesse no seu leitor. Modas alternativas. O que a pessoa vai procurar? Quais são as modas alternativas de 2017? Tá entendendo? O que está em tendência em 2017? Então, essas palavras, tendo essas palavras no texto de vocês, elas devem ser marcadas em negrito, para serem as palavras-chave. Por que em negrito? Porque elas vão diferenciar das outras palavras que vão ter no seu texto, e os buscadores vão interpretar que aquelas são as palavras-chave que devem fazer com que alavanquem o seu conteúdo para os leitores, tá? Então, logo vai entrar no mesmo esquema que eu falei, que se você está fazendo tudo direitinho, você está passando informações, você está oferecendo bastante informação para o seu leitor, logo você vai ser considerado um bom site, tá? Então isso também vai fazer muita diferença. Elas vão agrupar as palavras-chave relevantes do texto e isso vai trazer um resultado legal, tá bom? Para ajudar vocês a saberem, né, como descobrir essas palavras, além de se colocar no lugar, você pode fazer uma pesquisa do que as pessoas, pesquisa de campo, né, que chamam, de o que as pessoas estão procurando sobre esse assunto. Até é legal vocês fazerem isso antes de escrever o conteúdo, tá? Antes de colocar isso para abordar. Porque vocês podem, às vezes, estar gastando tempo num conteúdo que não vai trazer retorno. Então, isso vai fazer com que você perda tempo de estar fazendo algo que possa ser pontual para vocês e vocês não vão ter cliques nisso, porque isso não vai gerar interesse em ninguém. Então, é sempre legal procurar, pesquisar, fazer uma pesquisa de campo e ver o que as pessoas estão querendo saber sobre esse conteúdo. Aí você faz o seu conteúdo dentro dessas coisas que eu falei, coloca na rede,
focados nas palavras que estão sendo procuradas, palavras ou expressões. Eu já expliquei que tem a questão de palavra-chave e expressão-chave. Geralmente, as pessoas focam numa palavra só, mas isso não faz sentido. Por quê? Quando você vai procurar coisa no Google, você só coloca, por exemplo, moda. Não, você vai colocar especificamente o que você quer de moda, certo? Então já se torna uma expressão. Palavra é uma só, expressão tem mais. Então, só parar para raciocinar um pouquinho e vocês pensarem na importância dessa diferença em uma busca, tá? Então, sempre foquem no que as pessoas estão procurando, nas dores, né? Por exemplo, o seu leitor, ele tá com problema de saber qual é a tendência de moda, ele não tá sabendo as cores que estão sendo utilizadas. Aí você vai e coloca palavras-chave voltadas para isso, expressões-chave voltadas para isso. Ele com certeza vai achar o conteúdo e vai continuar colocando vocês nas buscas em primeiras colocações do Google, que é o que faz a diferença, que é a primeira página entre os 10. E no lucro, a primeira colocação, que também faz aí muito sentido para quem quer disparar no trabalho, ver que o conteúdo tá em primeiro. Oi Camila, boa noite, tava sentindo sua falta. Ver que o conteúdo tá sendo bem clicado, né? Então isso traz muito retorno. Imagina você chegar lá na sua redação e o seu chefe te chamar na salinha dele para te elogiar. Isso faz muito sentido e é bem legal, né? Para a carreira de jornalista aí, quem está estagiando, então precisa de alguns momentos como esse, né? E essas são técnicas simples e fáceis que vocês já podem começar a utilizar. Tem coisas que vocês podem também começar a fazer, além da palavra-chave, que é a marcação no próprio texto, é a questão dos subtítulos. Que é quando você faz o seu título, focado com a palavra-chave do que você está escrevendo. Valeu, Camila! Focado na palavra-chave que você está escrevendo, o título. Aí você vai e coloca palavra-chave várias vezes no texto de vocês, sobre esse assunto. E no subtítulo você utiliza ações com as palavras-chave. Por exemplo, moda alternativa. Aí você vai dizer, vamos supor, eu tô chutando, tá, gente? Porque eu não sei nada de moda. Que a moda alternativa hoje é usar calça destroyed. Aí você vai colocar que a moda é utilizar calça destroyed. Aí você coloca isso como um subtítulo. Calça destroyed faz a diferença na moda alternativa. Seria o seu subtítulo. Logo, essa é uma palavra-chave de um conteúdo que você está passando sobre moda alternativa. E isso vai fazendo você organizar o texto, né? Deixar o texto mais fácil para o leitor, mais organizado, mais bonito, mais limpo. E isso tudo vai sendo pontos calculados ao favor de vocês, tá? A palavra-chave em evidência, o conteúdo organizado, limpo, um texto fluido, separado por ordem de interesse, que são os subtítulos, vai fazer também a diferença. Coisas que a gente acha que, tipo, todo mundo lê da mesma forma. Não. Eu gosto de ler um texto organizado. Se eu vejo que o texto tá sem coesão, sem coerência nenhuma, ou então eu vejo que tá sem separação de subtítulos, se eu tô fazendo uma leitura rápida. Hoje em dia todo mundo faz leitura rápida. Então você imagina que eu tô querendo só ler os meus conteúdos que me interessam para aquele momento. Eu vou fazer aquela leitura pelo meio, né? Então o que acontece? O subtítulo vai me diferenciar do que eu vou querer ler. E eu logo vou ver que esse conteúdo me interessa, esse site me interessa, e eu quero continuar lendo e continuar acompanhando esse jornalista que escreveu isso, tá? Então isso também vai fazer a diferença. Obrigada, Gisele, espero que possa ajudar. Já trabalha na área de jornalismo digital ou tem interesse? Me conta. Então, outro item importante, URL. Isso tudo que eu tô falando pra vocês, eu vejo no Dialogado. Então, é a parte que eu mais gosto de jornalismo digital, porque é o que eu posso ajudar na minha equipe. No meu próprio trabalho diário, sem precisar ficar pedindo, ver o código, ver pra mim algum tipo de complemento de tarefa, de divulgação, de marketing e tal, eu mesma posso fazer. URL. Você vai inserir uma URL que seja focada no seu conteúdo. Logo, pode ser o título da sua matéria. Então, ela deve ser limpa. Logo, não é para ter cedilha, não é para ter acentuação, não é para ter letra maiúscula. Elas precisam ser separadas por hífen, tá? Exemplo, jornalismo digital, traço Fernanda, traço Félix. Aí o que acontece? Tá tudo minúsculo, sem acento,
sem pontuação nenhuma. Então ele tá limpo, ele tá fluido e tá focado no assunto, que é jornalismo digital com a Fernanda, que é o motivo da minha página, que é o motivo do meu texto, tá bom? Oi, tô fazendo faculdade de jornalismo e quero muito trabalhar no meio digital. Muito bacana, Jennifer, isso tá alavancando muito, tá, o jornalismo digital. Quem não tá sabendo mexer com o jornalismo digital tá perdendo muita oportunidade. Eu tava até falando com um professor hoje sobre isso. E ele já tá no mercado há muito tempo. Tem muita gente que diz que quem é mais velho no jornalismo acaba tendo uma negação com o jornalismo digital. E ele, bem mais velho no jornalismo, ele já disse que isso realmente vai acontecer, que o impresso vai perder as forças e o jornalismo digital vai alavancar muito, e ele não vê fim nisso, né? Ele não vê que, tipo assim, é algo provisório, que em 2020 já vai terminar. Ele vê um futuro muito grande, até por questões óbvias de acesso à internet, rede 3G e tudo mais, tá? Então, muito bacana você ter esse interesse. Já pode começar a estudar aqui com a gente na academia, tá? A gente vai ter surpresas aí e novidade com o jornalismo digital. Fica ligado para você poder ser uma das primeiras aí a conseguir esse benefício legal de ver um conteúdo bem completo sobre jornalismo digital, que é o que a gente trabalha aqui na academia e o que a gente trabalha no Jornal Dialogado, tá? Se você não conhece, dialogado.com.br, tá bom? Então vamos voltar aqui. A URL, ela é escrita dessa forma, ela vai fazer com que quando você salvar, você vai saber do que você está lendo. Você vai copiar a URL e vai mandar para alguém. Então, se ela tiver com o nome do seu conteúdo, ela não vai ser considerado um conteúdo malicioso. Ela vai ter um fim, tá entendendo? Porque geralmente, quando vocês veem uma URL, ela é cheia de código, um M maiúsculo, um M minúsculo, parece que não foi escrito isso, e realmente não foi. Isso aí é originado pelo site, quando se escreve, você não renomeia, tá? Então, é necessário essa organização de renomear a URL de forma que seja com o nome do título, que é o que eu aconselho para vocês, sem palavra, sem ser cedilha, sem acentuação, sem esse tipo de coisa, tá? Sem letra maiúscula, é só ordem direta, separadas por traços, letras minúsculas e focadas no conteúdo, sendo as palavras-chave de vocês, tá? Isso vai fazer com que você também seja pontuado como um conteúdo que está seguindo as regras, e com isso vocês vão ser vistos de outra forma. O site que vocês escrevem vão estar sendo vistos de outra forma. Até pela questão de conteúdo claro, né? Quem é que gosta de pegar uma coisa que você não sabe nem o que é? Então, para compartilhamento, isso tudo vai fazer muita diferença. Outro item big importante, imagem. Geralmente, as pessoas que leem conteúdos de web vêm pelo celular. Então, é necessário que essas imagens elas sejam tratadas, né? Imagem muito pesada demora carregamento. Então, se eu tô vendo pelo celular e a imagem não tá carregando, eu já vou ficar chateada, já vou querer sair do site. Eu não vou nem querer ler o conteúdo. Porque você imagina, você tá lá navegando e você vê um conteúdo legal, você clica. Aí quando fica 1 hora carregando aquela foto. Aí você fica curioso, né? Aí você desce, às vezes o conteúdo também trava, pela questão do peso da página, que é levado através da imagem. Então, trata a imagem, diminui o peso da imagem, usem ferramentas que façam isso. Tem N ferramentas que diminuem o peso de imagem, até inclusive ferramenta que já vem no computador, que é o Paint, né? Então, isso vai fazer diferença também. Oi, Mari. Pô, fico feliz. Muito obrigada por contar isso pra mim. Eu adoro saber que eu ajudo vocês de alguma forma. Obrigada mesmo. Então, essa questão da imagem, ela precisa também de uma coisa. Você vai utilizar uma imagem, você precisa renomear a imagem. Não salva a imagem e já coloca no site, tá? Coloca a imagem com o nome do título da matéria de vocês, tá bom? Da mesma forma como eu falei anteriormente, separada por traço, sem acentuação, sem ser cedilha, letras minúsculas, palavras-chave, mesma coisa com a imagem. Aí você vai, trata a imagem, diminui o peso dela, coloca no tamanho certo do site, que cada site tem um tamanho, né? Site, blog, seja o que for, tem um tamanho, coloca ela lá e faz uma descrição dessa imagem, que é o chamado texto alternativo. Esse texto alternativo no dialogado, a gente utiliza a cópia do título.
Aí embaixo tem a questão da legenda. A legenda é da onde você tirou a imagem. Isso daí também é muito importante ser colocado por questões jurídicas e por questões também de legislação, né? Então, é interessante vocês colocarem o texto alternativo, que geralmente é a cópia do título, tá? Ou então um resumo do que você tá falando, um resumo mesmo, como se fosse um título, bem curtinho, você coloca no texto alternativo. E a legenda é importante para você dizer de onde saiu essa foto, tá? É muito importante, até a questão do Google mesmo, que o Google olha o que é cópia, o que não é, o que está sendo usado de uma forma leviana, tá? Isso aí também é visto. A gente é observado a todo tempo e o Google tá atrás da gente o tempo todo, ele tá vendo esse vídeo também, e eu espero que ele esteja gostando, né? Então, um outro item legal. Uma observação. Quando você for renomear a imagem, tenta não colocar muito extenso, tá? Nem a URL também, quando eu falei da URL. Tenta fazer ela curta. Porque uma coisa muito longa ninguém lê, né? Então acaba ficando poluído, então isso também entra na questão de ranqueamento e vai dar ruim, né? Como dizem. Então tenta focar em algo de 4 a 8 palavras para você colocar na URL ou para você colocar na descrição, no renomeio da imagem, tá bom? Tenta focar nesse número curto do título que vocês vão estar colocando, tá? Até a questão de título, como eu já falei, que também tem que ser curto, então, como tudo é escadinha, tudo um leva ao outro, vocês não vão ter problema de ter que ficar escolhendo assunto para cada parte, tá? Um outro item interessante é como é montado o site. Se você está observando que o seu site, ele tá um pouco poluído, o designer dele tá ruim, fala com a pessoa que é responsável por você na redação ou algo do gênero. Porque isso vai fazer diferença, sim. Se você gosta de ver um site que tipo, você não tá achando nada, que ele tá poluído, é muita cor, é muita imagem, você não vai gostar. Logo, o Google tudo isso pega, né, como uma pontuação de positividade. Então, se o seu site está arrumado, organizado, com os menus legais, objetivos, limpo, de uma forma que o leitor consiga encontrar as coisas com facilidade, isso também vai levar acessos, tá? E 2 últimos itens é a questão dos links externos que eu já falei para vocês. Tentem fazer conteúdos que tenham assuntos extras que você não precisa abordar, mas que você tem um site que você viu que falou sobre isso e você quer que o seu leitor tenha um conteúdo mais completo, que ele saiba um conteúdo mais completo. Aí você vai e pega uma palavra dentro do seu texto que está sendo muito falada em outro site, que fala sobre mais ou menos as mesmas coisas que você. Aí você pega essa palavra e transforma no link, que a pessoa, quando clicar no link, vai para aquele site, ele vai completar os assuntos deles. Então, isso vai fazer diferença também, porque você vai elevar a atenção do seu autor, do seu leitor, e com isso você vai também gerar muitos cliques. Como eu já falei numa live, acho que foi a 3ª live para trás, eu falei sobre isso, foi a 2ª. Aí vocês podem depois dar uma olhadinha no YouTube, tá? Que é mais fácil para vocês acharem. Então, dá uma olhadinha lá para vocês até fazerem parâmetro, porque aqui na academia, como a gente fala sobre vários assuntos, e é evolutivo, e vocês estão estudando, eu espero que vocês estejam anotando tudo isso, que vai fazer diferença. Vocês podem ir pegando o assunto dessa live, aí você lembrou que eu já falei isso outra vez, aí você vai ampliar e assim vai aumentando os conhecimentos, tá? Um outro item interessante, não copiem conteúdo, tá? O Google vê, o Google sabe que você copiou e ele vai te banir. Ele vai excluir você do site de buscas e você não vai conseguir ser uma referência de site. Seja para você ou se você estiver escrevendo para um site, pior ainda. Porque aí vão saber quem fez isso, porque vão saber o nome do jornalista que fez isso. E você vai ser banido e com isso você vai gerar problemas na redação. Então, gente, a internet, ela é um meio que facilita muito a questão de cópia. Mas tenta usar a internet para pesquisa, para que você consiga aumentar os seus conhecimentos e fazer o seu conteúdo. Mesma coisa com a utilização de assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa, todo mundo sabe que ela manda os releases. Não façam cópia dos releases, tá? Porque isso tudo é levado em consideração. Porque imagina, a assessoria de imprensa ela manda esse release para N veículos. Se todo mundo copia aquilo ali, vai ser conteúdos iguais. Logo, quem colocou primeiro, até tá bom, beleza. Mas o segundo e o terceiro, é tudo cópia. Então, tenta ler o conteúdo e fazer o conteúdo de vocês, que isso vai fazer a diferença. Porque se você copiar, o Google vai notar,
tá bom? Até por questões óbvias, você vai querer fazer... Uma pessoa já fez aquele conteúdo, já recebeu acesso, aí você vai e faz o mesmo conteúdo e você vai receber sobra. Não vai fazer diferença, né, gente? Então, é exatamente isso que eu queria passar. Oi, Tarsila, boa noite. Eu acabei de chegar. Hoje não fui pra aula por causa do trânsito, mas tem aula aqui. Obrigada sempre. Ah, de nada. Fico feliz que você goste dos conteúdos e que você esteja parado pra assistir a gente. É sempre um prazer, tá bom, Tarsila? Se tiver alguma dúvida, pode falar. A live vai ficar publicada. Você vai poder assistir depois, ou aqui ou no YouTube. Tá? A gente tem o nosso canal lá. Então, fica a critério de vocês, tá? Então, gente, eu vou encerrar esse assunto falando sobre uma questão. Tudo isso que eu passei pra vocês são práticas que vocês podem fazer, é big e tranquilo, como vocês viram, e que vai alavancar muito a divulgação de vocês, o site de vocês, seja de vocês mesmos, seja pelo que vocês escrevem pro trabalho. Porque se você está escrevendo pro trabalho, quando a gente trabalha, a gente veste a camisa da empresa. Então, logo, se ele tá vendo aquele conteúdo pra empresa, ele tá vendo esse conteúdo que é seu. Então, tem que ser bom também, não é porque não é seu que ele não tem que ser legal. Tá bom? Então, gente, foca nisso, isso vai elevar bastante coisa. Sem contar que se vocês não trabalham com isso, mas vocês já estão sabendo como é que funciona, porque futuramente vão precisar e futuramente isso vai se expandir de uma forma muito, muito bacana, que é a questão da tecnologia. Hoje é assim, amanhã é outra coisa, então é muito legal a gente galgar junto com esses avanços, tá bom, gente? Então, o conteúdo foi esse. Eu espero ter podido ajudar quem tem interesse aí com jornalismo digital, que futuramente teremos algumas coisas mais legais ainda aqui com o jornalismo digital, que essa é a paixão da academia, é a minha paixão, que é o jornalismo digital. Então, gente, vamos focar nesses estudos. Se tiverem dúvidas, é só perguntar, tá bom? Tentem focar, gente, em questões da academia, porque eu tenho recebido algumas perguntas que não são pertinentes ao que a gente aborda aqui, tá? A gente é um complemento dos ensinos da graduação. A gente não está substituindo faculdades para determinados tipos de pergunta. Eu ajudo no que for possível, mas tem coisas que realmente não dá para eu explicar via e-mail, via inbox. É muito complicado, tá? Então, tentem pegar isso como conteúdos complementares. Beijo! Tá, vai aguardar a live completa. Show! Vou postar daqui a 2 minutos. Então, foquem em questões que eu realmente posso ajudar, porque às vezes eu fico querendo ajudar, mas às vezes não dá mesmo. Então, foquem nisso. Se precisar de ajuda, é só falar, tá bom? Seja no e-mail, seja no inbox, seja até aqui nos comentários da própria live. Não esqueçam de compartilhar se vocês quiserem mostrar isso para os amigos, ou então quiserem demonstrar que vocês estão estudando fora da faculdade, porque isso faz muito sentido para quem quer ter um Facebook corporativo, demonstrar profissionalismo. Isso faz muito sentido para quem quer aumentar aí a questão da visibilidade, tá? Até a questão de uma visibilidade positiva de um profissional, de um estudante que está em busca de conhecimento, tá bom, gente? Então é isso, um grande beijo para vocês. Quem quiser assistir pelo YouTube, pode ir lá no YouTube, eu vou subir a live lá agora. Então, quem quiser ver por lá, tem mais facilidade de abrir por lá. Ou então não vai conseguir ver agora, vai ver só amanhã. Aí já vai aparecer outros conteúdos da academia, vai acabar ficando para trás e você não tá querendo procurar. Vê no YouTube e clica lá embaixo, me fala o que vocês acharam nos comentários. Isso é bem legal, tá? Se você tá chegando agora aqui na academia, pode curtir a nossa página para receber nossos conteúdos diários aí. Instagram, YouTube, a própria fanpage. Vai ser bem legal. Do nosso blog, né, academiadojornalista.com.br, se você ainda não conhece. É muito legal ter a companhia de vocês e a interação de vocês, tá bom, gente? Então é isso, um grande beijo pra vocês, uma boa noite e até a próxima pauta.